O tema da mensagem de hoje: quando meus planos se frustram. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 55, verso 8. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Paizinho querido, a tua igreja está aqui em adoração desde o início deste culto. Nós estamos cultuando ao Senhor em cada atitude. E agora nós vamos cultuar ao Senhor meditando na tua palavra. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor, ó Pai querido, ó Deus, marcou esse tempo. E ó Pai, nos permitiu, cada um daqueles que estão aqui, chegar nesse lugar para adorarmos o Senhor. E agora, nós queremos, ó Pai, consagrar os nossos ouvidos ao Senhor. Eu peço ao Senhor que nada, nem ninguém distorça as palavras que o Senhor vai derramar aqui sobre nós. Que elas encontrem terra fértil sobre a mente e o coração de cada um de nós aqui na igreja. Ó Pai querido, e que nós possamos, ó Deus, ouvir, meditar e praticar isso para o nosso dia a dia. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Quando meus planos se frustram. Muitas e muitas vezes na nossa vida, as coisas estão caminhando corretamente, nós nos programamos, alguns têm muita necessidade de ter controle das situações, outros às vezes estão ali, mas contando com que tudo aconteça como deve acontecer. Mas a verdade é que muitas e muitas vezes os nossos planos se frustram. Os planos que nós fazemos, eles se frustram. Por uma tragédia que pode acontecer, por uma traição, por algo que você esperava que fosse concluir, estava tudo lindo, e aí fura um pneu de um carro e muda todas as coisas, você perde uma programação que acaba mudando toda a história do que você tinha planejado por 5 anos. Pode acontecer facilmente de alguém planejar uma viagem e acabar perdendo o voo. Pode acontecer facilmente de a gente estar programando o nosso mês, sexta-feira estaremos orando, consagrando a Deus nosso mês, e aí a gente sem entender, algo muda, algo surge, bate firme em nós, uma palavra que talvez não derrubaria a maioria das pessoas que conhecemos, mas algo vem no nosso coração e você luta contra aquele sentimento e não consegue nem explicar e entender por que você está se sentindo assim. Às vezes cai numa depressão, numa síndrome do pânico, numa preocupação com o futuro, coisas que às vezes a gente julga em outras pessoas e quando a gente passa, poxa, eu não sabia que era assim. Não é incomum nós pastores, encontrarmos pessoas que porque algum plano se frustrou, a pessoa está muito debilitada, lutando com todas as forças para ficar bem, mas ela não consegue se levantar, não consegue criar de novo outros planos. Quem sabe da empresa, sonhou a vida inteira, pega todos os recursos, começa algo, empreende, e aí não caminha. Ontem passamos por um comércio e meu filho falou: pai, que pena, aquele comércio ali abriu, perto da casa dos meus pais, falou: pai, aquele comércio ali abriu lá na frente. E aí, a hora que nós passamos, não tinha ninguém lá dentro. E por ser um sábado à noite, cerca de 8 e pouquinho, era o auge, que deveria estar aberto, era uma pastelaria, deveria ter bastante gente. E aí eu falei: filho, não é fácil. A pessoa empreender, ela tem que tentar contar com isso. Mas às vezes a pessoa até tenta, ela tem uma gordurinha ali para tentar investir, a hora que ela vai começar e as coisas não caminham, e aí muitas pessoas se frustram. Às vezes no emprego que você estava indo bem, fazendo planos, olha, este ano aqui, se tudo correr bem, eu consigo guardar um pouquinho, e aí no final do ano eu vou fazer isso. Aí toca o telefone e fala: estamos desligando você da empresa. Sem explicar o motivo, sem algo que você começa a se sentir: o que será que eu fiz? Onde será que eu errei? Do nada, às vezes algum relacionamento que estava caminhando bem, vem uma notícia que traz uma frustração para um dos cônjuges. Um dos dois não está correspondendo, de repente, às expectativas, ou juntos, às vezes, descobrem a enfermidade de uma das crianças.
Ou o sonho do casal de ter um filho acaba sendo frustrado de alguma forma. Olha, vocês não vão poder ter nesse momento. Olha, você é doente. Você precisaria de um tratamento. Tudo isso são frustrações. São planos que se frustram ao longo das nossas. E sexta-feira estava recebendo uma mensagem, sentadinho como você, recebendo, me alimentando uma mensagem. E Deus usa a boca do servo dele para falar: todo cristão vai passar por algumas questões, algumas tempestades. E eu me lembrei quando Jesus disse: olha, a diferença de quem ouve e pratica a minha mensagem, os meus ensinamentos, para aquele que ouve e não pratica, é que no momento em que a tempestade vier e bater sobre a casa, aquele que tem praticado é como uma casa firmada na rocha. Se você conhece um pouquinho da construção civil, você sabe que nenhum prédio vai durar muito tempo se ele estiver somente aqui. Chegou ali no terreno, capinou o terreno, começa a construir uma casa. Foi isso que Jesus falou. A construção é a mesma, não muda o lugar. Se eu começar a construir uma casa num terreno baldio ali, eu limpo ele, começo só a construir sem fazer o alicerce, por isso que eu falei que Deus tem nos dado alicerce nesse lugar, porque para segurar e suportar tudo aquilo que Ele vai trazendo de crescimento, nós precisamos estar alicerçados. A diferença não é o lugar, um esteve na areia e outro na rocha. A diferença é que os dois começaram a princípio, o que tem em cima é areia. O solo na maioria é arenoso, mas quando eu vou cavando, eu encontro rocha. E por estar firmado na rocha, quando a tempestade vem, eu me seguro, eu estou firme. Ela vai embora e a minha casa continua de pé. Isso foi Jesus que falou. E a diferença de nós que praticamos, e já estou declarando na sua vida que você faz isso, toma posse, diga glória a Deus. E aqueles que ouvem e não praticam, é que eles ficaram na superfície da areia, não pagaram o preço de cavar, eles não estão praticando o que Jesus ensinou, consequentemente, não estão cavando. Quando a tempestade vem, bate e leva a casa inteira embora, com gente que estiver dentro, arrasta tudo. E nós temos que entender que a gente precisa estar firmado na rocha, porque tempestades vêm e frustrações acontecem na nossa vida. Não estou aqui profetizando, estou te alertando. Já falei algumas vezes aqui para a igreja, quando você vê que algo vai vir trombar em você, primeira coisa que você faz, o movimento aqui, você já, não é? Mesmo que você estiver de sopetão, você viu que está vindo um negócio que nem é. Às vezes veio uma sombra, nossa, parecia que ia bater em mim, você já pôs o pé no apoio. Toma um toque sem perceber, assim do nada. Já viu o jogo de futebol? O torcedor está meio distraído lá, a bola vem e puf. Às vezes nem é tão forte, mas acaba com ele, capota. Frustrações vêm e vão. Nossos planos acabam sendo frustrados. E é por isso que você tem que estar preparado, porque isso é uma das primeiras coisas que nos fortalece. Jesus alertou que frustrações chegariam. Pastor, parece que eu sou mais pecador, comigo é mais pesado. Não, Jesus avisou. E quem está mais na presença dele, o que ele falou? A quem mais é dado, mais será? Às vezes é o inimigo cobrando. Mas eu vou te dizer uma coisa. Satanás não toca num fio de cabelo, sem que o Pai permita. Ele não pode tocar. E se o Pai permitiu, meu irmão, segura. Que se você sair do outro lado aprovado, rapaz, é só glória, é bênção e é vitória sobre a sua vida. Guarda tudo isso nessa introdução dessa mensagem. E vamos analisar o que nós devemos fazer quando os nossos planos se frustram. Primeiro ponto, certifique-se de que Deus ainda está no controle de tudo. Meu irmão, minha irmã, quando um plano nosso se frustra, nós precisamos, primeira instância, papai, o que é que está acontecendo? Eu não imaginava. Pai, eu não estava esperando por isso. Senhor, eu tomei alguma atitude que tirou do Senhor a liberdade sobre a minha vida, que tirou a proteção que o Senhor coloca sobre a minha vida? Se isso aconteceu, eu preciso me consertar urgente. Você precisa se certificar que Deus continua no controle de tudo, porque professar, hoje aqui a gente já falou, cantando aqui várias vezes, que Deus cuida, que o Senhor pode fazer, que se eu não tenho aqui, não tenho nada, então não adianta ter as coisas. A gente canta, mas na hora que vai surgir as coisas,
a gente acaba se esquecendo. Opa, peraí. Será que eu saí debaixo da mão poderosa do Senhor? Porque existe algo muito importante que o Senhor deu para todo ser humano, é a liberdade de fazer exatamente tudo aquilo que você quiser. E não sou eu que estou dizendo. O apóstolo Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei escravizar por nenhuma das coisas. Podemos fazer, e temos uma mentalidade que vem da parte do Senhor nos instruindo sobre o que devemos e o que não devemos. Mas às vezes ao longo do caminho, um sentimento do inimigo vai brotando em nosso coração e vai tentando aos poucos nos levar longe da presença do Pai. E a sombra do Onipotente, mal algum nos alcança. E é por isso que o inimigo vai tentando nos levar para longe da sombra, da presença do Senhor. Quantos aqui têm filhos e nunca passaram por isso? Vai passear em algum lugar? E muitas vezes o pai e a mãe socorrem, porque está vendo a gravidade das situações. O filho cai, o pai já levanta, a mãe já levanta. Precisou de algo, a mãe vem. Opa, olha o perigo aqui. Livra de um carro, livra de algo. Mas já aconteceu dele sair de perto de você não enxergar e não conseguir, ou está longe do seu alcance? Às vezes você não consegue alertar e se machuca, se perde. Por quê? Porque saiu de perto do pai e da mãe. Às vezes acontece de perder crianças, por quê? Porque saiu de perto de onde papai e a mamãe estavam. Entra numa loja, numa grande loja. Vai para a praia. Quem nunca foi para a praia e não ouviu ninguém batendo palma lá? Estão batendo palma porque acharam uma criança. Você sabe disso? Sabe? Quantos sabem? Está batendo palma porque acharam uma criança. Todo mundo olha para onde está batendo palma. E se tiver um pai desesperado, que às vezes o pai nem viu que perdeu a criança ainda, mas quando olha, vê, poxa, meu filho, já vi acontecer. Meu filho está lá, caramba. O pai já olha para a mulher, né? Põe a culpa na coitada, né? Aqui não, só em americano. Deus cuida da sua vida, irmãs. A gente às vezes é meio cabeçudinho. Me perdoe, viu? Estou pedindo perdão pelo seu marido. Olha para a mulher e fala, não cuidou? Olha lá onde está. Acontece ou não acontece? É. E aí, alguém começa a bater. Mas por que a criança saiu? Porque saiu de perto da mamãe e foi. Assim Satanás faz com a gente, que é marmanjo. Começa a nos encantar com outro olhar, e aí a gente vai deixando Deus para trás, e saímos debaixo da sombra do Onipotente. E aí a gente se vê perdido. A primeira questão quando o seu plano se frustra é parar e falar, Senhor, eu me perdi. É falar como Davi, Senhor, som do meu coração, tem em mim algum caminho mau, eu fiz algo que não deveria fazer. Você tem que ter essa certeza. E quem é que vai responder para você? O Pai. Porque o nosso Pai não desampara alguém que vem com uma oração sincera. Um coração contrito, Ele mesmo promete, o Senhor não desprezará aquele que chega com o coração contrito. E aí a gente para e pergunta para Ele, Pai, aconteceu uma frustração aqui, os meus planos se frustraram. Por acaso eu estou agindo errado em algo? Você precisa se certificar. Porque se o Senhor não está mais no controle, no centro de todas as coisas da sua vida, você precisa voltar para o lugar onde Ele te protege. Pela sua própria liberdade, você consegue voltar. O filho pródigo sai na parábola que Jesus conta, vai e gasta tudo absolutamente, mas ele tem condições para voltar. Nós precisamos voltar ao centro. E só quem andou longe sabe o quanto é difícil chegar mais para perto de novo. Esse é para aqueles que chegaram num extremo muito grande, que sabem que cedo ou tarde a frustração vai chegar. Mas quando a gente está guardado na presença do Senhor, vindo na igreja, buscando, se consagrando, e um plano se frustra, você fala, tem algo errado. E o inimigo está ao derredor, querendo trazer para sua mente uma fúria, uma bronca contra Deus. E às vezes tem algo que você precisa acertar. E você saiu debaixo da proteção. Certifique-se de que você continua no mesmo lugar. E Deus continua controlando todas as coisas. Primeira coisa, quando os planos se frustram, olhe para isso. Sempre é tempo de olhar. E às vezes, se você for inteligente, já pegar essa palavra antes. Tem remédio que você toma quando está doente. Tem injeções que a gente toma para não ficar doente. Use essa palavra como uma injeção, para não esperar ter planos frustrados por estar longe do Pai. Comece a aplicar antes. Pai, vê se tem em mim algum caminho errado.
Vê se tem em mim alguma vontade de andar. Se o inimigo está me chamando para dar um rolê que eu não gostaria, mas que de repente vai me atraindo, e a hora que eu vejo eu estou indo longe do Senhor, se tem algo, me mostra, abre minha mentalidade, que eu quero voltar para a tua presença. E se acerte novamente, para que nada mais se frustre na sua vida, nem venha se frustrar, se por acaso não veio. Amém? Certifique-se de que Deus ainda está no controle de tudo. Pastor, você está falando aí, e eu orei, tenho buscado, cheguei aqui hoje para Deus me dar uma resposta, se tem algo que eu estou fazendo, e tudo está mostrando que eu estou aos pés do Senhor. Então vamos para o segundo. Entenda que no céu, os planos não se frustram. Jeremias 29, 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Se frustrou um plano seu aqui na terra? Deixa eu te dar uma notícia maravilhosa. Lá no céu está tudo em ordem. Essa mensagem nasceu no meu coração, numa madrugada de quarta para quinta-feira, o Senhor me acordou. E aí eu, desesperado em algo que Ele me mostrou, eu sabia que era algo do Senhor, e eu falei, deixa eu levantar. Não peguei nenhum celular, fui lá no papel e caneta, e comecei a anotar coisas que o Senhor foi colocando no meu coração. E nesse tópico o Senhor me lembrou de uma conversa que eu tive com o irmão Alex, na terça-feira pela manhã. Tomamos um café na terça-feira pela manhã, juntos, ali se alegrando juntos, chorando juntos, conversando juntos. E ele me falou, pastor, você já viu como é que um navio sai? Como é que é a questão do GPS? Muitas vezes ele não pega o caminho reto. Ele pega caminhos que vão para lá, vem para cá. Alguém leigo pode olhar e falar, poxa, mas era só chegar ali. A gente começou a conversar. E ele começou a me dizer, pastor, quando eu cheguei lá na igreja central, fui recebido por vocês. Fui conhecer a igreja do Nazareno. Eu creio que Deus já estava preparando para mim um suporte, para que quando eu chegasse nesse momento de luto, de dor, eu já estivesse sendo amparado pela igreja, já estivesse tendo cuidado do Senhor na minha vida, por estar no centro da vontade dEle. Falei, meu irmão, que palavra abençoada. Fui lá para tentar dar um conforto, um alívio para o meu irmão, fui abençoado pela vida dele. Isso aí é sobrenatural, meu irmão. Para quem não sabe, o irmão Alex e a Ju que está aqui. Ju, que bom que você está aqui, Ju. Você é igual o pastor, meio doidinho. Acabou de passar por uma cesárea, já está aqui louvando o Senhor. Glória a Deus. Tiveram uma perda do Gabrielzinho. O Gabrielzinho estava ali, cresceu ali, cumpriu o propósito dentro do ventre. Quando a gente achou que ia estar aqui, ia dar um sinal, o Gabrielzinho dá uns aleluia, glória a Deus, Jesus é lindo. Ele falou, é como se ele dissesse para nós, eu sei que Jesus é lindo, ele está me chamando, eu vou ficar lá com o papai. E eu fui lá conversar com o Alex, para dar o apoio, como muitos irmãos, irmãs, gente orando, gente buscando, gente me procurando para saber se estava tudo bem. E o Alex sendo usado por Deus para me confortar, olha o mistério do Senhor. Feliz, abençoado, sofrendo a dor do luto eles estão, mas felizes e adorando o Senhor. Algum plano seu se frustrou, meu irmão? Continue na presença do Pai. Porque lá no céu os planos não se frustram. Conversei com eles. Aí o diabo quer trazer alguma coisa. Será que era para antecipar? Muitas vezes a gente, até dentro da igreja, muita gente, pastor, mas o médico não viu? E não sei o quê. A gente quer julgar as coisas, né? A gente quer. Que é isso, gente? Tinha uma alma ali dentro. Para o Senhor, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você acha que o Gabrielzinho chegaria a óbito por algum erro humano? De jeito nenhum. Nos céus, os planos não se frustram. Se algo nos seus planos se frustrou, no céu continua tudo em ordem. E o grande comandante do navio da sua vida, que você já se certificou que está no controle, continua ditando as regras. Às vezes você está com aquela sede, você está olhando no horizonte e está vendo ali onde você quer chegar, e aí parece que o naviozinho saiu para lá, mas Senhor, é para lá que eu quero chegar, meus planos se frustraram. O papai grita de lá de cima, fique em paz, filho, que daqui os planos não mudaram. Mas a gente quer entender e quer saber por quê, e o Alex falou, pastor, às vezes no GPS, a rota foi calculada porque tem bancos de areia, o navio iria parar, iria naufragar se batesse ali. Pastor, às vezes tem um estreito ali na frente, ele precisa desviar. Pastor, às vezes tem um outro navio que está vindo naquela rota e ela já é programada para não colidir com o outro que está lá. Mas a gente dentro do barco achando que tem que ser do nosso jeito. Tira isso da sua mente. Os nossos planos se frustram, mas aquele que está na mão do Senhor continua na mesma rota. Vai alcançar o objetivo.
Ele é que sabe os pensamentos que tem a meu respeito e a seu respeito, e a sua vida não vai parar, porque para o Senhor, a sua vida vale mais do que o mundo inteiro. O Senhor continua traçando rotas, com a liberdade que a gente entrega para Ele. Entenda que lá do céu, nada vai frustrar o plano que o Senhor tem na sua vida. Nada pode tocar na sua vida se você estiver aos pés do Senhor. O inimigo não tem força para tocar, e quando ele toca, é porque você está tendo uma oportunidade de esfregar na cara dele que o Senhor é Deus da sua vida e que você vai vencer. Então tem alguns momentos onde a depressão vai bater. Eu falo para o povo, às vezes é a carcaça que você tem que arrastar para a presença do Senhor. Às vezes chegar aqui parece que, mas eu estou indo lá, não vai adiantar nada. Você chega aqui e o Senhor te enche. Você chega na presença dEle e se lembra que o plano dEle não se frustrou na sua vida. Você se abastece e o inimigo perde a força. Porque Paulo também diz que dentro de nós, a carne está militando contra o Espírito. E o Espírito é da parte do Senhor e a carne quer trazer a gente para baixo. É como se fosse uma gangorra. Não veio para a igreja porque achou que não ia adorar o Senhor, e aí a carne vai sendo mais forte, e vai vencendo. Pastor, isso é religiosidade? Não, você chega e Deus te abastece. Você chega, deveria praguejar, deveria falar, mas você adora. Você chega e deveria falar para Deus tudo que está faltando, e você agradece pelo que tem. Isso aí acaba com a força do maligno. E a Bíblia nos promete: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Seu plano se frustrou? Se você está na palma da mão do Senhor, lá no céu, faz parte, isso que você está passando faz parte. É o navio desviando de algo que ia fazer você afundar, quebrar a cara. Mas o Senhor, porque sabe dos pensamentos que tem a respeito de você, está preparando algo para te dar o futuro pelo qual você anseia. Eu já me peguei pedindo algo para Deus: Senhor, eu gostaria de daqui um tempo poder fazer isso, ou então no final estar em tal lugar. E aí eu começo a fazer planos aqui, e alguns planos se frustram. E aí o Senhor me lembra: você não quer chegar lá em tal lugar? Se você abraçar isso aqui agora, você não chega nunca. Muitas vezes eu falei para o Senhor: Pai, independente do que acontecer aqui, pode fazer o que o Senhor quiser, eu quero estar na glória. Eu quero chegar aí e entregar minha vida como sacrifício santo para o Senhor. Pode tirar se precisar mexer, se estiver me corrompendo, tira, afasta. Pai, mas eu quero estar aí. E algumas vezes os meus planos se frustraram. Ele falou: filhão, você não quer chegar? Esse aqui era um atalho do maligno, que te seduziu a fazer planos nesse sentido. Mas é para cá que você tem que ir. E nós temos trilhado o caminho que o Senhor tem para nós. E eu louvo ao Senhor. Porque se algo tentou calar a sua voz de adorador, ao longo de toda essa semana, se você está aqui, é porque você tem vencido essa voz do maligno, e vai continuar vencendo mais e mais. E no céu, os planos para a sua vida não se frustraram, aleluia. Aleluia, aplauda bem forte ao Senhor, aleluia. Nem sempre os caminhos serão os mais rápidos. Algumas pessoas alcançam. Acabei de falar sobre empresas, sobre negócios. Você vê alguém que é ímpio prosperando mais rápido, e o seu talvez demore um pouquinho mais. Os caminhos que Deus tem para nós nem sempre serão os mais rápidos, nem sempre serão até os mais seguros. De repente Deus te diz para fazer algo e é mais arriscado. Meu menino estava brincando outro dia. Quem é? Como é que o Dani falou? Quem não se arrisca não vive o propósito, não vive o extraordinário. Olha só, Daniel. Quem não se arrisca não vive o extraordinário. Às vezes Deus te chama para arriscar. Nem sempre o caminho é o mais seguro. Jesus pediu para a galera atravessar e no meio teve uma tempestade. O caminho não era o mais seguro. Seguro era ter ficado lá atrás. Mas quem busca muita segurança não sai do lugar. Quem busca muita segurança não vê o Senhor dando ordem para o mar calmar. Vamos sair da zona de conforto e vamos se entregar para o Senhor, que os planos não vão mais se frustrar, não. Nem sempre o caminho será mais rápido, ou mais fácil, ou mais seguro, mas você estará sempre debaixo da santa proteção do Senhor. Irmãos, muitas vezes Ele está livrando a gente de coisas muito ruins no caminho ali na frente, e a gente desvia a rota, mas era para ir para lá, e Ele faz a gente dar a volta e chegar. Ele está forjando a gente, nos ajudando a ouvir e a obedecer,
Às vezes a grande lição é saber se você está disposto a obedecer o que Deus sussurra. Só isso. Às vezes não tinha banco de areia, às vezes não tinha perigo nenhum. Era só para saber, filho, quer chegar lá mesmo? Está disposto? Então vamos treinar o ouvido, porque na próxima fase vai ficar um pouquinho mais difícil. Vê se você está ouvindo o papai. Seu coração, seu plano está falando para virar à direita, vira à esquerda. Do céu os planos não se frustram. Deus está no controle de todas as coisas. E terceiro, decida que tipo de pessoa você quer ser. Os que duvidam e abandonam o barco? Ou os que confiam mesmo sem entender? Muitas vezes a gente diz que confia ao Senhor. E eu já disse para você que todos aqueles que se entregam, o Marcelo falou um pouquinho sobre isso. Às vezes dá medo na gente. Quando eu me entreguei, eu perdi algumas coisas. Você que é pai e mãe aqui, alguma vez você permitiu o seu filho perder algo, ou você tirou algo dele? Você que é esposa, que é marido, alguma vez você tirou algo da sua esposa por maldade? Não vai mais ficar e acabou. Não. Quando Deus permite certas situações, e você já tem a convicção de que lá os planos não se frustram, você pode ser daqueles que chegou aqui e tem duas opções. Deu um aperto, você fala, não, essa vida de crente aí dá muito trabalho. Vou tomar o controle da minha vida e vou fazer do jeito que eu quero, já que o pastor falou que eu posso fazer. Pode, tudo te é lícito, faça o que você quiser. Só não pode entrar no céu com certas atitudes. Vai ter que se contentar com o outro caminho. Muitas pessoas ao longo da minha caminhada cristã, eu vi abandonando o barco. Está dando muito trabalho. Esse negócio de confiar no Senhor, olha, Deus está dizendo para você permanecer. Não, mas o senhor não está entendendo. Não dá. Se Deus está falando que é para você permanecer, é porque dá. Mas não tem saída. Ele vai abrir. Irmão, continua andando aqui. Pastor, eu estou com dificuldade, acabou meu caminho, vim até aqui, agora acabou. Continua andando, Deus está falando para você, continua andando. Mas não tem porta ali, só continua andando. Vai até lá, encosta e fala, Senhor, eu obedeci. Qual é o propósito de eu ficar aqui? Porque algum propósito tem. Que tipo de pessoa você quer ser? Não, esse pastor está louco. Até chega lá, fala, está vendo? Cheguei até aqui, aí não adiantou nada. O coração já não estava junto. Chegou até lá, cumpriu com raiva, com sangue nos olhos, não adiantou. E não vive, desce do barco, não tem o tempo de esperar. Pastor, não é na sua cabeça que a goteira está caindo? Meu irmão, Deus está vendo todas as dores, mas isso aí é para fortalecer ainda mais você, pode seguir. Não, pastor. Isso aí é balela. Perder tempo de ir lá na igreja, que é isso? Ler a Bíblia, a igreja toda está lendo o Novo Testamento, isso aí não vai virar nada, vai adiantar o quê no meu problema? Pula do barco. Decide que não é mais o Senhor que vai controlar a sua vida. Esse é o primeiro tipo de pessoas que você pode se tornar. Agora, o segundo é aquelas que mesmo sem entender, elas preferem confiar. Tomar decisão pelo que os seus olhos podem responder é uma grande ilusão de Satanás. Muitas e muitas vezes o Senhor vai falar, vai trazer como aconteceu com Abraão. Abraão é conhecido como pai da fé. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão, sai daí do conforto. Abraão, sai daí da segurança que você tem. E sai para uma terra. Para onde, Senhor? Eu posso obedecer, mas me mostra onde. Eu ainda vou te mostrar. Decide aí, quer obedecer ou não. Essa é a segunda classe de pessoas. Que apanhou de graça. Que sofreu, quem sabe, esse mês, todos esses primeiros 6 meses. Quantas vezes, de repente, entrou aqui querendo desistir. Deus foi segurando. E Satanás vem de novo. Ele vai embora, mas ele busca uma outra oportunidade. Sabe que a gente está titubeando. Decida hoje e fala, Senhor, eu quero ser daqueles que não precisam entender, mas que vão confiar até o final. Decida que tipo de pessoa você quer ser. Nós precisamos confiar mesmo sem entender. Adorar sem ter motivo. Era para estar chorando, mas está aí, porque você vai enganando o Satanás. Tem hora que eu tento enganar Satanás e eu sei que eu consigo. Porque quem mora aqui na minha mente é só Deus. Ele sabe que o medo está aqui. Mas para fora eu visto na melhor cara e falo assim, Satanás, você quer arrumar para minha cabeça hoje, agora você arrumou. É um cara que vai guerrear contra você. Quando as coisas começam a não dar certo, parece que está frustrando. Daqui a pouco o Espírito Santo vem, filho. Satanás está aí tentando te cutucar, tentando te parar. Você está aí? Então agora é o seguinte, eu não sou nada, eu sou o Zezinho.
Só que agora eu vou começar a interceder. Ah, me acordou? Está querendo me assustar na madrugada? Ah, é? Ah, é? Então peraí. Papai, estou ajoelhando aqui agora. E vou começar a apresentar minha vida diante do Senhor. Vou começar a apresentar meus vizinhos, as pessoas que precisam. Satanás vai fugir da sua vida, vai bater em retirada. Porque maior é aquele que está na sua vida. Aleluia. Tem hora que nós começamos querendo enganar na nossa força. O Espírito Santo nos enche. Você se sente gigante. Quero ver aparecer o capeta. Mas ele corre, rapaz. Pelo Deus que está na sua vida, não pelo que você é. Decida hoje que tipo de pessoa você quer ser. Seja desses que obedecem. Pai, eu não estou entendendo. Derrama a lágrima no Senhor, fala, Pai, eu não estou entendendo. Mas aqui está um adorador, Pai. Está doendo, mas eu estou te adorando. Está doendo, mas eu vou para a tua casa. Está doendo, mas eu sei que longe do Senhor nada vai valer a pena. Não tem nada que não está preparado para a nossa vida, que de repente está apertando um pouquinho, que não vai trazer a gente uma força maravilhosa, que vai ajudar a gente a vencer, que vai ajudar a gente a romper barreiras, que vai ajudar a gente a subir degraus. Nada. Se está doendo aí, lembra, seu pai não é o pai da terra. Tem gente aqui que se frustrou muito com o pai, e o seu conceito de pai não é um conceito nada bom, mas Deus te chamou para a presença dele, para ressignificar o seu conceito de pai, e dizer para você que ele não te desampara. Ninguém toca no menininho do Senhor, ninguém toca na menininha do Senhor. Ele se permitir tocar, é porque você vai se fortalecer, e vai vencer qualquer tipo de barreira, e vai avançar nos planos que ele tem para a sua vida. Fica de pé, por favor.